Hello, Nunuano. Good morning. How are you guys? How are you today? Today's Friday. Thank God. Let's pray for divine inspiration. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que a gente tenha uma boa aula, para que a gente tenha uma boa sexta-feira. Today's Friday, very good. Que diferença. Faz diferença sim. Afinal, os dias estão passando. Nós estamos vivendo num formato diferente, mas os dias não estão deixando de passar. A gente não pode simplesmente apagar esse ano. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou na vida de muitas pessoas. Tá diferente, muito mais difícil para alguns, para outros nem tanto. Mas o que a gente precisa levar em consideração é que todos nós estamos enfrentando a pandemia. Vocês aí, eu daqui, cada um de nós nos resguardando da forma que Deus permite. Então, vamos agradecer e pedir que o Senhor possa, de fato, clarear a nossa mente e a gente consiga depreender algo dessa aula, para que o ano de 2019, 2020, meu Deus do céu, é tanta vontade que esse ano acabe que eu já tô até voltando mais um. Para que esse ano termine logo e a gente tire algum proveito dele, ok? Então vamos orar para que Deus nos dê força. Tudo bem, meninos? Combinado? Falando da nossa aula, vamos lá. Nós estamos falando do present perfect, só para refrescar a cabecinha de vocês. Na semana passada, eu mostrei para vocês a lista com umas frases, tal como essas que estão aqui, e eu mostrei a vocês como que as frases elas são formadas no present perfect, positivo, negativo e interrogativo, certo? A gente ainda tem algumas informações para falar do present perfect. But believe or not, today is our last class about this subject. And the next week, we are going to talk about a different subject, ok? Acredite, se você quiser, essa vai ser a nossa última aula falando de present perfect. E na semana que vem a gente já vai mudar o assunto. Portanto, meninos, hoje dá uma balançadinha aí na cabeça, revisem o máximo que vocês conseguirem, assistam a aula completinha, assistam os links adicionais e prestem atenção nas informações mostradas aqui, porque hoje eu vou lançar um quiz para vocês valendo nota com tudo que eu passei. Como que formula a frase no present perfect, positivo, negativo, interrogativo, com he, she, it, o que acontece de diferente, tá bom? Então, dá uma olhada aqui. Antes de qualquer coisa, eu tenho algumas, conforme eu acabei de falar, tenho mais algumas informações para falar sobre o present perfect. Primeira delas está aqui. Falando de forma positiva, tem um detalhe que a gente não pode deixar de levar em consideração. Que detalhe é esse? O detalhe é a conjugação do present perfect na forma positiva. Dá uma olhada na imagem aqui acima. Eu resgatei aquelas frases que nós vimos na aula da semana passada para exemplificar melhor, porque tá fresquinho na cabeça de vocês. É a musiquinha do YouTube. But I still haven't found what I'm looking for. Remember? Eu mudei para todos os pronomes. Coloquei no he, coloquei no she, coloquei no it. Então, as frases que estavam lá na canção, eu mudei para todos os pronomes para vocês verificarem como que se dá a conjugação. Daí, o que eu tenho de detalhe? No caso do he e do she, você tem ele longo. Sempre que você tiver present perfect, presta atenção. Você vai ter o uso do have. Sempre, sempre, sempre.
Mas quando trata-se do he, do she ou do it, você não tem o have, você tem o has. Nesse caso, você tem o quê? He has, she has, it has. Daí, o has ele pode ser abreviado junto com o pronome, com o he, o she e o it. E olhando aqui, yellow, green, yellow, green, yellow, green. Coloquei coloridinho para vocês perceberem. O he has, abreviado, ele vira his. O she has, abreviado, ele vira she's. O it has, abreviado, ele vira its. Agora que a coisa vai ficar complicada mesmo. Por quê? Porque his, she's, its também é a abreviação do verbo to be, que significa ele é, ela é, isto é. Professora, pelo amor de Deus, como eu entendo de vez essa jossa, como diz o Mairo Vergara, com a dica de inglês dele, ele fala present perfect. Aprenda de vez essa jossa. Ele dá várias dicas, mas a gente precisa aprender essa jossa. Que de perfeito não tenha nada, né? Complica um pouco a nossa vida. Mas vamos lá. O que vocês têm aí? O his, o she's e o its, esses três que estão aqui em verde, em green, eles são também a abreviação desses aqui que estão em amarelo. Como que eu vou saber que essa abreviação é present perfect? Não é verbo to be. Tem uma forma de saber, meninos, é fácil. Eu disse a vocês na semana passada que para ser present perfect precisa do have ou do has. Mais um verbo no particípio. Nós já falamos o que é um verbo no particípio, não dá um de desentendido, não. Lá atrás a teacher explicou, levei até a musiquinha para vocês. Tem como você saber, olha aqui, ó. He has climbed. She has climbed. She has run, perdão. Abreviado fica assim, ó. She's climbed. He's run. Por que eu sei que é present perfect? Porque esse X ele está com outro verbo. Então, ele é o auxiliar. Porque o she is e o he is, depois dele vai uma qualidade. Ele significa ele é ou está. Lembram-se disso? Vocês aprenderam lá nas séries anteriores. Quinta, sexta, sétima, oitava. Tá bom? Quando que você vai saber que esse X e que esse his abreviado é present perfect? Quando tiver outro verbo e esse verbo estiver no particípio. Ok? São as 3 coluninhas, tá? Então, meninos, esse é o primeiro detalhe. Separando para vocês as últimas informações que eu trouxe do material, tá bom? Porque tudo isso está no material de vocês. São as últimas informações falando de present perfect, tá? Prestem atenção, porque vocês vão fazer um quiz para nota hoje. Semana que vem já é outro tema, tá bom? Terminada essa informação, tem mais o quê? O uso do present perfect com o for and since. For and since are used with the present perfect simple when we want to include the time when an activity started or its duration. O que quer dizer tudo isso, professora? São usados com o for e o since, são usados com o presente perfeito quando nós queremos incluir o tempo. Então, presta atenção. O present perfect é usado para falar de algo que aconteceu lá atrás, mas não há especificação de tempo. Se você usar o for ou o since, você está usando para o quê? Quando você quer incluir o tempo, quando, o momento que a atividade iniciou
ou a duração dela. Então, a gente tem um adendo aí, uma informação adicional. Se você usar o for you since no present perfect, você quer falar o momento que a ação ocorreu. Ou você quer falar a duração. Opa. A duração da ação, com bastante rima, para você ficar espertão. Então, ai meu Deus. Então, vamos lá. Exemplo. That's what's happening in this country for years. Esse for tá falando do quê? Da duração. Por anos. Aqui, ó. Iniciou, aconteceu e permaneceu até agora. Isso que aconteceu neste país por anos. Decades in generations. Por anos e décadas em gerações. Então, esse for, ele é usado no present perfect para designar momento. Então, a gente tem aqui o for e o since. Ambos são usados para designar o que, quando começou ou a duração. Since. O since mais um apontamento de tempo. Começou o momento que começou. Então, tá lá, o since, ele é usado para quê? Para falar um momento, para apontar o momento que começou. Tá aqui, ó. Desde, iniciou, durou, até agora. Look at the positive things I have done since 2004. Dê uma olhada nas coisas boas que eu fiz desde 2004 para cá. Quando eu falo desde tal período até aqui. Então, vocês têm aí o uso destas duas partículas para designar quando iniciou e a duração das frases que estão no present perfect. Certo? Essa era mais uma informação. Agora, a gente tem alguns exemplos. Christine. Tá passando um vendedor de qualquer coisa aqui na minha rua. Vou educadamente esperar ele ir embora. Tá fácil pra ninguém, não. Mas vamos lá, já tá indo. Christine, who's lived in Chicago for 30 years. A Christine sempre é o caminhão do gás. Hoje não foi o caminhão do gás que passou aqui não, meninos, mas foi outro caminhão oferecendo, sei lá, qualquer coisa. Não tô querendo comprar nada, eu nem saio da minha casa, meu Deus do céu. Quem dirá comprar as coisas que estão vendendo na rua? Então, a gente tem o quê? A Christine, ela viveu em Chicago for 30 years. Viveu em Chicago por 30 anos. Então, eu tenho o uso do for para designar o quê? Duração. Who's lived in Chicago for 30 years. I have been away from my state for over 2 years. Eu estou longe do meu estado por mais de 2 anos. Ok? Eu estive longe do meu estado por mais de 2 anos. Não eu estou, tá? That's what's happened in this country for years, decades and generations. Essa foi o exemplo da anterior, eu já falei. Então, esses 3 exemplos são para você entender como que é utilizado o for, tá? Agora, eu tenho mais 3 exemplos para você entender o uso do since. I finally see something I haven't seen since I moved. Eu finalmente vejo algo. Aí ele fala, eu finalmente percebo algo que eu não vi desde que eu mudei para minha casa nova em 2010. O since, então ele fala o momento que iniciou. Desde que eu mudei. Que momento que iniciou? Quando eu mudei. Ainda que não tenha um tempo, dia, hora, mês, ano. Aí tem.
mesmo que não apareça, quando ele fala desde que eu mudei, quando iniciou. Quando eu mudei, certo? Então, ó. Do you think things have changed since? Você acha que as coisas mudaram desde o momento que seu pai tornou-se um oficial, um policial? Então, ele tá falando aí, ó, usando sims para falar o início da coisa. Quando é o início da coisa, professora? Quando seu pai tornou-se um policial. Você acha que as coisas mudaram desde que seu pai virou um policial? Look at the positive things I have done. Mesmo exemplo que eu usei em cima, tá bom? Olhe as coisas positivas que eu fiz, que eu tenho feito, que eu fiz. Desde 2004, quando é o período? 2004. Então, meninos, 3 informações até agora. A abreviação, o uso do for e o uso do since, ok? How long? How long with the present perfect? O how long com o presente perfeito, ele pode ser usado para fazer perguntas sobre um estado ou uma atividade que continuou por um período. Como assim, professor? Então, a atividade começou e durou um período. Se essa atividade começou e durou um período, você pode usar o how long para perguntar sobre essa atividade. Quanto tempo? Qual a duração? How long significa isso, há quanto tempo? How long have you lived in this same house? Quanto tempo você viveu na mesma casa? Então, eu tenho lá a formação da frase. Como que se dá a formação, meninos? Primeiro vem o how long, que significa quanto tempo. Depois vem o auxiliar, have ou has. Aqui é have porque o pronome é you, tá? Depois vem o verbo no particípio, que tá escrito aqui, lived. E depois vem o complemento da frase, certo? How long have you lived in the same house? Eu tenho então mais essa informação. How long significa quanto tempo. Since significa desde. For significa por. São complementos, são usados com present perfect dentro desse significado, dentro desses contextos que nós acabamos de ver aqui. Foram tirados do livro de vocês, essas explicações. Eu tiro a fotinho lá, colo aqui para mostrar para vocês que vocês estão estudando o conteúdo do material de vocês. Ponto. Só não estão fazendo lá mais a tarefa lá, porque eu precisaria acompanhar, estar próxima a vocês. Mas foi uma forma que eu vi de vocês entenderem o conteúdo do material, foi trazer os pedacinhos, né, tirar foto e mostrar. Essas explicações aqui foram extraídas do livro de vocês, tá bom, meninos? Então, para hoje eram só essas informações. Estamos encerrando Life is but a Dream, o nosso conteúdo Present Perfect. Quem perdeu as aulas, eu sugiro que volte lá e assista. Assistam, por favor, a aula de hoje, todas as explicações, os vídeos complementares que eu vou enviar, reforçando essa ideia de for, since, how long, e façam a atividade para nota. Vocês têm 2 aulas, dá tempo de sobra. Eu já faço um cálculo, eles vão assistir essa, vão assistir o vídeo extra, depois eles vão fazer a tarefa. Ok. Depois eles estarão livres. Parte que vocês adoram. Então, vocês têm aí exatamente isso para hoje. Respondam as atividades, porque já começarei as correções das tarefas para o 3º bimestre, tá bom, meninos? Então, por hoje é só. Fiquem na paz. Nice Friday. Have a very, very, very great day. Vejo vocês, ok?
Bye bye, Cia.